boa tarde a todos os nossos seguidores. Hoje estamos dando continuidade à live com a amiga Darliane Costa, que já está aqui com a gente, certo? E o Darliane também já entrou, só aguardando para a gente começar. Pronto. Boa tarde. Olá, Boa. Você que está bem cuidado aí, eu vou pedir uma indicação a você de um barbeiro que tenha feito o exame do Covid, tenha dado negativo, para ele vir aqui em casa cortar meu cabelo, certo? Porque ele tá ficando. tranquilo. Eu tenho um barbeiro em casa, praticamente. Se quiser. Ai, ai. Carlos Jarbas também é aqui com a gente já. Então nós vamos dar continuidade hoje com você, nosso amigo Daliane Costa. Amanhã com o Eudas Menezes, onde nós vamos falar de gestão e política, coisa que ele não gosta. E na sexta-feira, vamos encerrar essa semana com a minha amiga Edna Moraes, certo? Na Darliane aqui caprichou, acho que ela tem um gabinete de beleza em casa mesmo, viu, Edna? A Edna aqui, viu, fazendo bom. Obrigada, Alan. Você é sempre muito gentil. Ah, pois, Darliane, ontem nós tivemos com o doutor Vicente Paulino, que foi muito bom também. Todas as nossas lives estão sendo muito elogiadas, né? Dando uma boa audiência para a TV. Sinal que, que nós convidamos pessoas realmente qualificadas na área, né? E que isso fortalece o debate que nós estamos querendo. Rapaz, vai tirar a atenção do tema, porque é todo mundo entrando e ele elogiando, certo? Aí Nossa, eu tô olhando. Obrigada, isso é muito bom. A autoestima, né? Vai lá pro alto. é ótimo. Pois, Daniel, tá, a bola está com você, viu? Pode você achar melhor historiar um pouquinho sobre você e começar a gente a conversar aqui sobre o tema e a receber as indagações. Nosso amigo Léo Salles também aqui com a gente, então toda uma galera aí já se preparando para a live. Ótimo. Então, assim, primeiro, antes de iniciar, eu gostaria de pedir desculpas, né? Caso eu não tenho muita. Eu não me sinto muito à vontade, assim, falando dessa forma, né? Eu me sinto mais à vontade em sala de aula, que é onde eu costumo estar, e meio rede social não me sinto confortável. Então, me desculpe que às vezes eu vou olhar para a câmera, às vezes eu vou olhar para você, então não sei nem para onde olhar direito, mas enfim, vou tentar aqui fazer de uma forma, né, que seja agradável para todos nós. E assim, o tema, a gente foi convidada, eu e a Edna, para falarmos sobre juventudes. E aí nós, para não ficar uma fala repetitiva, nós nos organizamos, né? As duas vão falar sobre juventude, porém com enfoques diferenciados, né? Então, eu escolhi focar, é, conversarmos um pouco sobre a questão da juventude das periferias, né? E o desafio do isolamento social para essas juventudes. E aí, a ideia aqui é trazer algumas discussões, trazer algumas questões assim que nos instigam enquanto profissional, nos instiga enquanto ser humano. E no final a gente vai tentar colocar algumas considerações em relação como a gente vê, né, nossas perspectivas desse novo mundo, né, que se fala aí, o novo mundo pós-pandemia. Então, assim, como você pediu para falar um pouco, primeiramente, agradecer os telespectadores, sei lá como é que chama aí, telespectadores, ouvintes, não sei como é que chamam. Eu ainda sou meio antiga nos termos, mas, assim, é um imenso prazer participar dessa série de lives que a TV Itaguari está
idealizou, que está realizando. Então, como você falou no início, trazendo pessoas assim, de gabarito, pessoas que têm um conhecimento não apenas teórico, mas também um conhecimento prático, uma vivência profissional importante, para que a gente possa estar contribuindo também com o conhecimento que nós adquirimos e estar compartilhando e, sobretudo, debatendo. Né? A ideia aqui não é trazer verdades, nem colocar a opinião como sendo única, mas é debater, sim, suscitar esse debate muito importante aqui para o Maracanaú. Eu sou assistente social de formação. Aliás, primeiramente, meu nome é Darliane, mais conhecido como Darliane Costa. Sou assistente social, também sou psicopedagoga, e tenho mestrado em serviço social, questão social e trabalho, né? Então, por isso que a fala vai estar trazendo também um pouco dessa formação, né? Dessas leituras que a gente tem, tentando entender um pouco essa dinâmica social em que a gente está inserido, com olhar para as questões, né? Para a questão social que é uma questão preocupante que a gente precisa estar atento. Então, quando eu escolhi esse tema, quando eu me senti muito à vontade em estar falando sobre juventudes nas periferias, porque é com essa juventude, é com a periferia, é com a população que vive em situação de subalternidade, que vive em situação de pobreza, que nós trabalhamos, né? Eu, particularmente, sou assistente social do município de Maracanaú e, no momento, estou cedida para o fórum, né? Com atuação especificamente na vara da infância e juventude e nas várias de família. E é nesses contextos de periferias que a gente atua, principalmente. Então, assim, quando a gente se refere a juventudes, e aí é importante trazer essa clareza de início, que juventudes, para nós, significa o quê? A gente entende que as juventudes, a gente busca enfatizar, na verdade, a multiplicidade de maneiras de ser jovem, porque a gente entende que ser jovem, ela não é apenas uma maneira única, né? Então, no mundo de desigualdades, inclusive, de violências, de oportunidades que são diferentes e distribuídas também de forma desigual pela cor, pelo gênero, pela classe social, pelo local de moradia. Então, é impossível a gente falar de uma única juventude. Então, a gente está falando de juventudes, porque são juventudes que ocupam diferentes espaços, né? Estão vivenciando contextos sociais, inclusive, diferentes, e determinados contextos vão afetar também de forma diferente essas juventudes. E aí a gente está falando, a gente vai falar aqui de uma juventude que está inserida em uma sociedade onde o trabalho, ele já não é mais centralidade. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos saindo de uma época em que o trabalho está inserido no mundo de trabalho, tem uma relação formal com o mundo do trabalho, era central, era o elemento integrador da sociedade. Você se integrava, você se sentia cidadão, né? Eu lembro muito que meu pai, minha mãe diziam sempre isso, né? Estudar para ter um bom trabalho, estudar, então ter o emprego, ele era central, é o que te caracterizava, ou te diferenciava daqueles que não são cidadãos. Então, a gente se integrava através do trabalho. Da década de 70 para cá, com as transformações que vem acontecendo no mundo do trabalho, no mundo da produção, o trabalho ele deixou de ser central, ele deixou de ser o elemento integrador, né? Então, ele não assume mais a mesma, o que eu estou falando do trabalho formal, tá certo? Não assume mais a mesma centralidade que antes ele assumia em momentos da história, sobretudo em áreas notadamente urbanas. E aí chama atenção também para a característica do nosso município, não é isso? E aí, então, essas juventudes que estão nas periferias,
possivelmente elas não vão experimentar mais, alguns não vão experimentar mais, eu diria que talvez a grande maioria não vão experimentar mais a condição de assalariado, né? Com seus direitos e garantias formais, que muitos de nós, na nossa juventude, né, 19, 20 e poucos anos, nossos pais e outras referências que nós temos, experimentaram. Então, são juventudes que já estão nascendo num mundo onde as transformações são intensas em relação à produção e ao mundo de trabalho que se organiza de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de juventude que está na periferia, essa juventude ela está instalada num contexto que eu diria de precariedade. De precariedade que se expressa pelo trabalho informal, pelo trabalho intermitente, pelo trabalho que é desprotegido no campo dos direitos, inclusive. Então, o que sobrava, então, o que é que sobra, então, para essa juventude, visto que o trabalho ele não é mais o elemento integrador? É se integrar nessa sociedade pela via, inclusive, do consumo, um consumo de massa, um consumo que é criado, que é gerado e estimulado, porque também alimenta, né, e é necessário para esse mercado existir o sistema capitalista como um todo. E aí, atualmente que eu digo, não apenas agora nesse contexto de pandemia, mas de alguns anos para cá, até essa integração através de um consumo de massa, ela parece estar sendo ameaçada. E aí, muitos, inclusive, consomem o essencial para sobreviver. Então, assim, aos poucos, a própria condição de consumidor está sendo retirada. Então, falar de uma juventude para a qual a participação social ela nunca foi, de fato, uma participação efetiva. Até mesmo no lazer, elas se integram, né, participam de um lazer que é um lazer próprio, específico de determinada classe. Então, eles são marcados por uma situação de vulnerabilidade e risco que não é isolada, que não é pontual. De certa forma, eles estão instalados. A vulnerabilidade social, que a gente se refere, ela faz parte de todos os momentos da vida dessas juventudes. Então, quando se fala nesse momento nesse momento agora que nós estamos de crise, né, de pandemia, essa vulnerabilidade. Dardo, só Oi. porque você falou no trabalho, certo? Você estava falando mais sobre trabalho, e eu vi uma questão aqui, o seguinte, o emprego formal, né, aquele trabalho formal, versus o empreender. Porque você vê muitas notícias de projetos sociais possibilitando jovens empreender na periferia, certo? Como é que você vê essa questão? E se esses projetos sociais tivessem, em paralelo, uma política mesmo pública de empreender para os jovens da periferia, você não acha que isso seria mais produtivo de que até mesmo o emprego formal, essa política pública só do emprego formal, essa velha frase, o primeiro emprego do jovem e tudo, que muitas vezes você vê que o primeiro emprego dele não dura nem 90 dias, que é para não assinar a carteira. Muitas vezes é uma forma de exploração. Como é que você vê essa questão do empreender, de uma política pública de empreender e não de uma política pública só do emprego formal? Assim, como eu falei no início, as transformações no mundo do trabalho, desde a década de 70, que vem se desenrolando, ela vem colocando, inclusive, apresentando novas modalidades. Então, quando a gente fala da crise do emprego, né, nós não estamos falando da crise do trabalho, mas da crise do emprego. Então, significa dizer que o que está em crise, o que vem sendo colocado em crise, é a crise do trabalho formal, aquele que você entra, que tem uma segurança, que tem uma certeza de que com determinado tempo você vai se aposentar, então que é inclusive aquele trabalho que você
contribui para a Seguridade Social e que você está assegurando também, né? Você sustenta um sistema hoje de pessoas que estão que vão se aposentar ou que vão receber algum auxílio e futuramente os trabalhadores do futuro seriam aqueles que iriam lhe dar também essa segurança. Então, o que eu estou falando é que esse tipo de trabalho, esse modo de inserção, ele está em crise, ele vem em crise desde 70. Isso não significa dizer que o trabalho, ele esteja em crise. Então, outras modalidades vão surgir. Claro que a questão do empreendedorismo é uma das saídas, mas não é a única. E também, quando a gente fala de empreendedorismo, nós temos também que discutir, que aí a minha fala ela vai ser justamente nesse sentido. O empreendedorismo, a gente tem que ter cuidado para que ele seja também pensado, levando em consideração as condições e oportunidades que essa juventude ou que essas pessoas, né, estão sendo chamadas a empreender. Nós sabemos que as condições elas não são iguais para todos, então nem todo empreendedor vai ter as mesmas oportunidades, né? Não é uma coisa assim mágica. Eu lembro muito bem, algumas vezes a gente assistindo aquele programa que passa na Rede Globo, como que chama? Novos projetos, alguma coisa que tem a ver com, eu não sei o nome, mas passava bem cedinho no domingo, grandes empresas, eu sei Pequenas que empresas, estimulavam o grandes empreendedorismo. negócios. Pronto, isso daí, que tinha qual era a intenção? Era estimular, inclusive, a questão do empreendedorismo. E aí, diante da crise econômica, da crise social que se instala, é comum haver esse apelo ao empreendedorismo, como se o empreendedorismo ele fosse a solução mais viável e coubesse em todos os contextos, né? Então, assim, aí eu lembro que traziam muito aquelas casos isolados de uma pessoa, aí geralmente era uma pessoa muito pobre, que perdeu o emprego e que foi fazer docinhos. E esse docinho, ela virou uma grande empresária. E aí passa a ilusão para as pessoas que é simples assim. É só eu ir ali fazer um curso, um projeto social, aprender a cortar cabelo, e eu vou ser e de repente eu vou ser um grande empreendedor nessa área. E a gente sabe que, na realidade, a realidade objetiva não é assim. Né? Então, eu acho importante essas iniciativas, mas também a gente tem que pensar em outras formas alternativas de recuperar, inclusive, a renda cidadã, a dignidade das pessoas, e não apenas pela via do empreendedorismo, né? O emprego ainda, eu sou defensora ainda de emprego, não estou falando, não sou presa a uma modalidade antiga, mas que garanta minimamente condições de existência com dignidade, com segurança, com direitos, e a gente está vendo que isso está sendo ameaçado, certo? Então é só para que a gente não Só um homogeneize segundinho. isso. Como você não está conversando só comigo, você está conversando com várias pessoas ao mesmo tempo, eu tentei fazer aqui sem ligar o ar-condicionado, mas dá para ver aqui que eu estou quase derretendo. Eu vou aqui pegar o ar, o controle do ar, você pode continuar conversando, viu? Pode Ah, então continuar tá. falando Então eu que vou tem dar. outras pessoas, não é só comigo, mas eu volto lá. Então, assim, eu não sou muito defensora dessa ideia do empreendedorismo de uma forma generalizada para todos, né? Eu acredito que é uma das saídas, mas a gente tem que entender que nem todos estão em condições de ter essa saída, de abraçar essa saída como única via. E aí, voltando aqui à questão que a gente estava trabalhando, em relação à vulnerabilidade dessa juventude, à vulnerabilidade dessas pessoas, dessas famílias, desses homens e mulheres que estão vivenciando hoje, que estão inseridos em contextos sob diversas precariedades. E aí, quando se entra numa situação dessa, numa crise dessa que nós estamos passando, é óbvio que essas pessoas elas vão ter a vulnerabilidade mais acentuada, vai se agravar nesse contexto de pandemia. Então, nas periferias, as gerações, pai, mãe, filhos, avós, eles dividem a mesma casa,
o mesmo ambiente, o mesmo quintal, muitas vezes, né? Então, com frequência, esses locais, eles não têm condições adequadas de se manter, né, de se considerar, seguir à risca as orientações que estão sendo repassadas, né, pelos nossos governadores em relação à questão da prevenção, né, das medidas que a gente sabe que são importantes em relação ao controle aí do avanço do coronavírus. Então, são locais que têm como característica principal a insalubridade. São moradias abarrotadas. A rua, nesses contextos de vulnerabilidade, a rua ela acaba sendo a extensão da moradia. Muitos retornam para as suas casas apenas para dormir, porque durante o dia é impossível ficar ali todo mundo junto em ambientes pequenos, quentes, insuportáveis, né? Então, e aí vem outra questão. Nós estamos falando de uma população que que precisa diariamente estar construindo estratégias de sobrevivência. O trabalho, né, é uma necessidade de sobrevivência diária, ou seja, tem que sair, porque muitos deles só comem aquilo que trazem durante o dia, aquilo que conseguem arrecadar, o que vendem. Então, assim, são muitos nessa situação. Então, quem está nessa obrigação de sair para trabalhar, vai certamente sair e vai trazer o vírus para casa. Então, essa é uma realidade que a gente tem que encarar e ver como é que a gente vai. Reforçando essa sua afirmativa, eu estava lendo hoje no portal do UOL um médico, um cientista, um médico dizendo o seguinte: o pico do coronavírus entre a classe alta já aconteceu. Era o pessoal que viajou, que chegou da Europa, o pessoal que se reunia, que ia para festa, que ia tomar uísque junto. O pique entre a classe alta já aconteceu. Isso é uma afirmação do especialista. Agora, nós estamos enfrentando o pique da doença na periferia, no geral. Isso foi uma entrevista dele hoje. E, pelas suas palavras, praticamente confirma, pela situação das periferias, o que ele falou. Então, no decorrer, a gente também vou trazer também alguns dados que eu acho importante estar socializando aqui, e a gente também está refletindo sobre eles, né? Então, assim, voltando a essa questão dessa juventude, dessas famílias que estão nesses contextos, a gente vai estar observando, e a gente já sabe disso por experiência até de trabalho, que muitos recorrem às políticas de assistência social, aos programas de transferência de renda, aos benefícios assistenciais, para sobreviver. Precisam deles para sobreviver. E isso demonstra, né, é uma demonstração do nível de pobreza, de desigualdade social que o nosso país enfrenta ainda. Então, essa questão de que a pobreza, em determinado momento, ela foi erradicada, não, ela não foi erradicada, talvez ela tenha sido acentuada, não tenha sido tão acentuada em determinados contextos, mas a gente nunca tivemos, né? Lembrei agora de um prefeito que teve, ela foi maquiada, pode ser. Sim, pode ser, maquiada, né? Dados foram omitidos, Daliane, eu não vou dizer o nome dele. Nós estávamos numa reunião, aí tinha uma praça lá no bairro, estava com alguns problemas, e a gente ia ter um evento na praça. Aí tinha uma proposta de reformar a praça, e a reforma era muito cara. O prefeito disse, não, reforma não, vamos maquiar. Deixa pra lá quem for. Eu não vou nem falar quem é, mas é assim mesmo, a gente sabe, né? Um abraço aí do Dejandro, tá aqui com a gente, viu? O novo secretário de esportes do município. Trabalhei com o Dejandro, ótimo profissional, saudades, viu, amor? Ele estava numa live agora, terminou e entrou na nossa para assistir você. Que bom, que ótimo. Ele lida com a juventude, então, assim, vai ser muito bom para ele. Alan,
Eu tenho quanto tempo, hein, para eu poder me O tempo que organizar? você Porque quiser, eu viu? falo Pode ficar. muito. O Ah, tempo que é? eu... E às vezes eu falo muito. Tá bom, então pronto, eu posso falar, né? Então, Pode assim, falar, mas pode. sem ser repetitiva, né? Sem ser repetitiva, assim. Então, como eu estava dizendo antes, em contextos de crise, essa situação, né, vai se agravar. A questão da desigualdade social e a dependência que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social especial à juventude vai se agravar. Então, é uma situação que a gente tem que entender que também pensar enquanto trabalhadores, enquanto gestores, enquanto governantes, como é que nós vamos lidar com esses problemas. Porém, queria trazer aqui outras questões que a gente às vezes não reflete. Por exemplo, para as juventudes, nesses contextos, o isolamento social, e eu acrescentaria ainda, isolamento também cultural, talvez não seja algo novo. Eu diria que não é algo novo, sabe? O que é novo agora nesse momento é eles não poderem usufruir de seus prazeres simples, né? Que é um prazer simples. Estar com seus colegas, estar num bar, estar num jogo, são prazeres, são lazeres da comunidade. A própria juventude hoje está sendo privada de fazer o que elas mais gostam e sabem se sentir bem, que é o quê? A sociabilidade intensa. Então, hoje elas estão privadas disso. Eu não diria que o isolamento social é novo, porque eu acredito que já vivem em contextos de isolamento diversos, da cultura hegemônica, assim, digamos assim, a cultura abrangente. Então, nós estamos falando de um contexto de juventudes também que estão e sempre estiveram expostas a diversas ameaças, né? Violências, fome, falta de saneamento, que trazem doenças diversas. Então, isso faz parte do dia a dia, do cotidiano dessas juventudes, dessas pessoas, né? Então, na verdade, eu trazer aqui um termo que a gente usa no serviço social, são expressões de uma questão social. Expressões de questão social que também não é só social, é de uma questão que é política, é de uma questão que é econômica, né? Então, esses grupos, eles nunca foram tratados com a prioridade devida pelo poder público. Nunca foram. Quando eu falo poder público, eu não estou me referindo apenas a prefeitos, a governadores e a presidentes. Eu estou me referindo também ao poder legislativo, estou me referindo também ao poder judiciário. Então, nunca foram tratados com a prioridade devida. E aí, para muitos, é paradoxal, até contraditório os apelos, né, nesse momento agora, os apelos para que eles tenham, realizem o autocuidado, preservem a vida, né, mantenham o isolamento. Então, assim, para muitos isso é um pouco até estranho, soa como uma certa estranheza. Então, se esses segmentos historicamente nunca foram olhados nas suas reais necessidades, por que que a gente espera que, assim, ó, de uma hora para outra, eles vão desenvolver uma consciência sobre esse momento que a gente está vivendo agora? Como é que Então, você vai assim, colher? Como é que você vai colher se você nunca plantou nada? Essa é uma questão exatamente. bem clara. Você nunca plantou, você nunca teve a preocupação de que ele tivesse condições de ter uma boa saúde, de ter uma boa educação, de ter um bom tratamento de saneamento, um cuidado. Como é que ele agora, de uma hora para outra, tudo isso vai se transformar? Eu vou só acender a luz aqui, tá? Ficando escuro, só um instante. Tá, ok. Então, enquanto isso, um abraço aí para o meu amigo David Genses, que está aí com a gente, que tem um belo trabalho lá na igreja que ele participa. É interessante para o David também, né? Então, essa é uma questão. E eu escuto muitas vezes, o Darliane, outra coisa que eu sempre questiono é o seguinte: é porque toda política pública, todo projeto, toda ação que vai para o jovem, para a juventude, ela vai
de alguns iluminados, porque nós temos a mania de não ouvi-los. Né? Ninguém reúne os jovens. Rapaz, nós estamos aqui com a proposta, é boa para vocês, né? Eu me adiantei, foi isso? Foi, eu me adiantei a você. Então vamos chegar lá. A gente está sintonizado, né? Assim, com o mesmo pensamento. Então pode continuar. Mas é isso mesmo. Então, assim, só continuando, né? Nesse contexto de pandemia, manter a higienização, o fortalecimento do sistema imunológico, isolamento social, a gente sabe que são medidas necessárias, tem se mostrado como o único caminho até então, já que não tem vacina, que não tem medicação, os casos só aumentam, então só resta isso a fazer. Mas, nesses contextos, essas medidas simples, aparentemente, elas não conseguem ser efetivadas de fato, né? A pobreza, ela se expressa ali sobre múltiplas formas. E aí, como você disse, não fomos educados, né? Não foram educados para isso, vivem em condições concretas de escassez. Então, territórios que, inclusive, eles são classificados pelo IBGE, né? E aí eles falam em relação às condições de moradia como aglomerados subnormais. Veja bem, o próprio IBGE classifica, né, as regiões periféricas, principalmente as favelas, como aglomerados subnormais. As diretrizes do Ministério de Saúde, do Ministério da Saúde, em relação à prevenção, não chegam a quase 14 milhões de brasileiros. Então, assim, essas medidas não vão ser fáceis de cumprir mesmo, porque falta, como eu já disse, condições objetivas para isso. Então, é preciso dizer também que nós estamos vivendo mundialmente um quadro, nós estamos inseridos num quadro social de incerteza, crescentes incertezas. Então, e essas incertezas vão diminuindo o grau, o grau as margens de previsibilidade. Nós não temos mais, nós não podemos mais planejar nosso futuro. E aí, de novo, eu me refiro às décadas de 70 e 60. Se você entrava numa empresa, né, seu pai provavelmente foi esse tipo de trabalhador que sabia que ia entrar numa empresa, que se ele fosse um bom funcionário, se ele fosse uma pessoa, né, que cumprisse ali com todas as normas direitinho e tal, fosse um bom trabalhador, ele poderia se aposentar na mesma empresa, no mesmo cargo. Tinha uma certeza. A gente sabia, a gente planejava a nossa vida, a gente sabia, a gente se planejava para aquisição de uma casa própria, porque a gente sabia que ia poder pagar aquela prestação da casa própria, nem que fosse por 50, 60, 100 anos, que a gente tinha uma certeza. Hoje não. Nós estamos vivendo num mundo de imprevisibilidade, de incerteza. Então, com certeza, isso também afeta, de uma forma, com um impacto bem maior, a população mais pobre. Então, isso é muito preocupante. Vamos estar também diante de desafios que vão exigir da sociedade em geral uma reinvenção. A gente tem que reinventar o nosso modo de tratar a população mais pobre. Né? Nós precisamos, inclusive, e aí eu chamo a atenção aqui para os nossos governantes, nós precisamos rever, eles precisam rever as prioridades políticas. E aí, assim, a gente observa que, geralmente, o que é dar prioridade às necessidades econômicas e as necessidades sociais fica com o que sobra. E quando sobra? Então, eu acredito que nós vamos ser agora instigados, né, a estar problematizando essas questões e os nossos governantes, os futuros aí que vão se eleger a partir de 2022, de 21, né, 22, eles têm um desafio enorme de estar revendo as suas prioridades. E não é por à toa que nós estamos passando a crise que nós estamos passando, que nós poderíamos estar tratando dessa situação de uma forma menos sofrida, né? Dolorosa. E se hoje nós temos o caos instalado,
é por causa das escolhas que foram feitas, né? O mundo todo, da década de 70 para cá, vem entrando, vem dando força e vem implementando políticas neoliberais que a gente sabe que são políticas que continuam, que acentuam esse cenário trágico. São políticas que incentivam o corte de gastos sociais. Nós temos aqui no Brasil o caso da PEC 95, né? Dispensas no caso do Brasil, houve a dispensas dos médicos aí, do programa Mais Médicos, e nós sabemos que não foram repostos na sua integralidade, não foram. Então, assim, corte de investimentos científicos, né, de pesquisas científicas, principalmente na área de saúde, corte nos serviços públicos, então, reformas trabalhistas, como eu já falei, o mundo do trabalho mudando, e muitas reformas que acabam desamparando, deixa como saldo esse desamparo de milhões de trabalhadores que estão hoje desprotegidos, sem contar as medidas econômicas, que são medidas que acabam aumentando, ampliando o desemprego e aumentando a informalidade. Então, assim, essas medidas, elas não são só no Brasil, são medidas que vêm sendo implementadas no mundo todo. Então, talvez o mundo estivesse enfrentando um outro cenário. Se os nossos gestores tivessem feito escolhas diferentes. Ô, Darliane, deixa eu te provocar. Ei, Darliane. Quando falamos em adolescentes, e aí eu quero voltar de novo, porque senão eu vou para o lado do trabalho e não falo na juventude, né? Então, assim, quando a gente fala de adolescentes jovens, né? Que é aquelas adolescentes de 15, 16, 17 anos, a gente também tem que entender qual é a fase que eles se encontram do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico. E aí, quando a gente entende isso, nós vamos perceber que enfrentar esse momento é muito mais complicado e difícil para esses jovens. Adolescentes, eles são rebeldes. Né? Mas deixa eu lhe provocar, Darliane. Deixa eu lhe provocar, mas já tem uma solução para isso aí. Sabe qual é? Colégio militar, não é não? Da outra live, a gente podia fazer uma outra live para falar da militarização da educação, né? Tá, pode continuar. Mas, então, assim, adolescentes, eles são rebeldes, a gente sabe disso, e até porque faz parte dessa fase do desenvolvimento deles, né? Por exemplo, se alguém diz algo que eles não gostam, ou impõe algumas proibições, com as quais eles não concordam, então eles vão rebater, eles vão contestar, eles vão se afirmar, né? Eles vão defender as opiniões deles. E essa contestação, em linhas gerais, ela é uma contestação que faz parte desse desenvolvimento, não é rebeldia por si mesmo, né? Às vezes a gente não consegue se relacionar bem com os jovens porque a gente tem dificuldade de entendê-los, de entender, inclusive, a fase que eles se encontram. Então, assim, não se trata de um adulto pequeno, não é isso, é uma pessoa, um sujeito que em uma fase peculiar de desenvolvimento. E a gente precisa entender essa fase para poder saber lidar com as questões que eles vão trazer. Então, essa fase de contestação, que é própria da adolescência, eu só vou explicar por que eu estou falando essa questão do desenvolvimento, que é que tem a ver com a pandemia. Mas, assim, essa questão, esse desenvolvimento, essa fase, essa contestação que é própria desse desenvolvimento, demonstra justamente a capacidade de pensar, porque antes, pensar sobre coisas que eles, inclusive, não conhecem, que não são concretas. Então, a gente tem que entender que o adolescente, ele está saindo de uma fase onde o pensamento dele era um pensamento mais concreto, era um pensamento, as coisas elas eram o que eram, essa capacidade de pensar, de colocar, pensar em possibilidades, pensar no futuro, em regras, em consequência dos seus atos, é uma habilidade que eles estão em processo de desenvolvimento, eles estão entrando nesse mundo agora. Por isso que, muitas vezes, eles nos soam rebeldes. Eles nos soam, briga por tudo, contesta tudo, não aceita autoridade, mas é porque eles estão passando por uma fase própria do seu desenvolvimento. Então, eles estão entrando. Deixa eu fazer meu papel aqui de pai babão, né? E dar o exemplo. E primeiro agradecer por eu poder
ter tido um conhecimento de dar esse tipo de educação aos meus filhos, né? Que às vezes você não tem a condição de dar, pela questão de que você não teve condições na sociedade de se desenvolver. Não é um crime, é um crime do Estado não deixar você se desenvolver para poder educar bem seus filhos. Na época da eleição presidencial, nós tivemos um almoço, eu e meus filhos. O Vinícius com 9 anos, a Beatriz com 11, a Iúlia com 14, a Laura com 19, a Juliana, que você conhece, que é a advogada, a mais velha. Então a gente tudo sentado almoçando e nós fomos discutir a questão da eleição presidencial. E todos eles ficaram contra mim, contra a minha posição. Todos. Graças a Deus. Do Vinícius a todos ficaram contra. Não, eu conversei com eles, mostrei meus argumentos, não os convenci, mas também não mudei. Aí agora, quando eu fui conversar com eles e mostrar porque eu estava me posicionando de outra forma, pelas questões de respeito à vida, de condução do processo e de tudo, aí não teve jeito, eu tive que dar liberdade. E bem que eu avisei, nós já sabíamos, nós dissemos, ai meu Deus, ainda bem que o senhor viu que a gente tinha razão. Quer dizer, eu tenho essa condição de ter essa relação de reconhecer o pensamento deles, né? O que isso é o que os governos que têm esse nível têm que fazer, têm que sentar, conversar e debater a opinião desses jovens, e não trazer as coisas como iluminados de cima para baixo. Aí pode continuar, o que você falou e eu... Esse seu exemplo, ele cabe numa fala que eu vou já fazer quando chamar atenção para a questão da educação, né? Então, esse seu exemplo aí, ele vem a calhar justamente nesse argumento que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu tô assim, atropelando você toda a vida. Tá antecipando meu pensamento. Mas assim, voltando para a questão que eu estava explicando, sobre a necessidade da gente compreender como esse adolescente se comporta, como esse adolescente pensa, como é que ele reage, para entender, inclusive, o comportamento dele diante dessa pandemia, das normas que estão sendo colocadas, né? Então, assim, o que mudou quando ele era criança, quando ele entra na fase de adolescência? Muda exatamente a forma de encarar as normas sociais, as regras de conduta, né? Então, o que a gente está se colocando agora nessa pandemia é justamente regras sociais, normas de conduta. E aí, as regras para o adolescente, elas não são mais, eles não aceitam seguir regras absolutas. Essas regras, elas têm que ter significado para eles, tem que ser validadas. Então, assim, se não forem validadas, elas passam a ser discutidas, a ser questionadas, a serem descumpridas. E aí, as implicações, se essas regras vão ser ou não atendidas, por isso que eu falei que tinha relação, a gente precisa entender esse adolescente para entender, inclusive, como eles estão reagindo a essas medidas. E a gente também não cair num outro erro, que é satanizar os jovens, os adolescentes, pelo seu próprio comportamento. Que a gente também escuta essas falas de que os adolescentes são irresponsáveis, os adolescentes, eles se arriscam, eles se colocam, eles não estão nem aí, eles não estão obedecendo. Sim, tudo bem, isso pode estar acontecendo também, mas a gente também precisa entender e perceber como é que os nossos meios de comunicação, como é que as políticas públicas estão chegando nesses jovens. E de que forma isso a própria campanha, né, está sendo veiculada. Que é uma outra questão também que a gente poderia se aprofundar mais, que é a questão da mídia, a linguagem, a comunicação para a juventude, né, que a gente também não pode massificar a comunicação, ela tem que pensar, né, o público,
para qual ela se dirige. Então, eu não atinjo da mesma forma um jovem, a mesma mensagem não vai atingir o idoso. Né? Então, a gente precisa segmentar e pensar formas alternativas e estar veiculando essas campanhas, e a gente também não vê isso, né? Então, assim, pergunta a um jovem e a uma criança o que é que elas fariam, se seria justo, o que seria justo fazer no caso de um criminoso que foi capturado. Então, se você fizer essa pergunta, você vai ver, a criança ela vai responder basicamente, colocá-los na cadeia. Por quê? A criança está naquele fase do pensamento concreto, né? Tipicamente concreto. Para o jovem, não. Como ele já está entrando na fase do questionamento, do pensamento abstrato, então ele vai colocar várias possibilidades. Então ele vai tentar considerar qual foi a motivação do roubo, o que foi que ele roubou, em que contexto. Então ele já tem condição de pensar várias possibilidades de penalização, de responsabilização. Então, assim, só para fazer essa diferença de como que o adolescente pensa e como que a criança pensa, né? Então, se ele está saindo de uma moral, né, de um comportamento moral que é tipicamente, que a gente chama na psicologia, pedagogia de heteronomo, que é esse heteronomo? É aquele comportamento onde ele não tem autonomia, não existe autonomia, então ele precisa o tempo todo estar submetido a regras, ao poder de outros. Então, e essas regras, elas eram seguidas por medo, né, da repressão, por medo de uma punição. Então, ele está entrando agora numa fase onde o que vai operar é o comportamento autônomo. Então, é natural eles quererem realmente se rebelar e agir de forma autônoma, até porque, que aí eu quero fazer esse gancho com as condições sociais em que esses jovens de periferia se encontram. Para eles, acaba sendo estranho e contraditório até 3 meses atrás, você vivia em ambientes insalubres, você brincava, né, no esgoto a céu aberto, você vivia exposto, você não tinha práticas de autocuidado, e de repente isso muda. Não é mais assim, o comportamento agora é esse, as atitudes agora são essas. Então, isso parece, assim, um pouco sem sentido para eles. E eles ainda não têm uma maturidade ainda de estar construindo, assimilando, projetando, das consequências desses atos, né? Dessa rebeldia, digamos assim, de não querer obedecer. Não tem uma concepção ainda assim concreta do que é a perca da vida, às vezes, né? Sim, se arrisca sim. mais. Outra vez eu estava até fazendo aqui uma reflexão, você falou no presidente, não ia falar não, mas já se iniciou, né? Falou assim um pouquinho da sua escolha. Outro dia eu estava pensando, eu acho que o nosso presidente, ele se instalou no operacional concreto. Porque às vezes ele sai com uma que parece assim uma criança respondendo as coisas, sabe? Não tem capacidade de pensar nas consequências, inclusive dos atos dele. Inclusive dos atos dele. Então, assim, nem eu consigo mais fazer isso com meus filhos. Cale a boca! Exatamente. E aí a pessoa fala isso, né? Sei não, é uma coisa absurda. Eu acho que ele está estacionado lá. Eu acho que um psicólogo poderia explicar melhor isso, mas eu tenho certeza que o cognitivo dele estacionou em uma fase do desenvolvimento e por isso que ele sai com aquelas pérolas. Mas, enfim, é difícil para os adolescentes atender a esses apelos de enfrentamento do Covid, porque estão parecendo muito mais imposição, né? Porque eles, se for fazer uma comparação com a realidade de vida deles, é uma coisa meio que sem sentido, né? Um paradoxo realmente, como eu já coloquei. E aí, é preciso também a gente destacar que são jovens adolescentes que também estão passando pelos efeitos do turbilhão de hormônios que afetam o emocional. Então, veja bem, são jovens que, de repente, de uma hora para outra, tiveram que incorporar nas suas dinâmicas de vida outros formatos de relações familiares. Relações na comunidade foram alteradas, relações com seus pares foram alteradas e de forma abrupta, sem preparo, né? Sem que eles
tivessem que opinar como é que seria, como é que se organiza. Eles não tiveram tempo de se organizar. Então, são jovens que, de repente, nem se falavam, que tinham relação de família conturbada, conflituosa, né? Padrastos com irmãos, de agressões e tudo, e agora estão tendo que conviver juntos. Então, assim, são questões que, às vezes, a gente não. Nós que estamos aqui, nós, né, no nosso. Das nossas varandas gourmet, digamos assim, a gente não, às vezes a gente não consegue ver muito bem essa realidade, nem pensa sobre isso. Não consegue, né, visualizar essa questão, às vezes. Né? Porque a gente passa da parte do... Você tem uma casa ampla, vários espaços, tem uma relação diferente com a família, então você não consegue nem visualizar esse processo muitas vezes. Essa que é a questão. A gente parte do pressuposto que toda família é protetiva, que todo pai, toda mãe quer o bem para o seu filho, que todos os espaços familiares são harmônicos, e não são, né? A gente sabe que não são, na verdade não são. E aí eu trago outra questão, a própria concepção de saúde, né? A concepção de saúde que é disseminada hoje nos meios acadêmicos, né, que a gente já avançou, é aquela concepção de saúde que associa bem-estar físico, mental, ambiental, né? São condições que têm que estar articuladas para que eu tenha uma boa saúde. E aí, nesses espaços, nesses contextos de vulnerabilidade, não existem condições objetivas para essa saúde se estabelecer. Essa integralidade, né? Físico, mental, social, ambiental, não existe. Então, mais ainda por conta disso, que essas práticas de autocuidado, elas não são internalizadas. E aí também é curioso, até nós mesmos, nós temos uma relação com a saúde, uma relação um pouco estranha, porque nós não temos o hábito de cuidar da nossa saúde dessa forma, de uma forma integral, né? Porque nós também, nós fomos criados numa cultura onde ser saudável era não ser doente. Então, nós ainda temos a ideia de que saúde está associada à ausência de doenças. E não é exatamente isso. Então, diante dessas questões, o que é que a gente percebe nas comunidades periféricas? É que existe uma grande descrença em relação ao que está sendo dito, inclusive, aos perigos reais, às ameaças reais, né? A própria questão da vida, como você disse. Então, isso tudo parece que meio de... parece que não é bem assim, não é bem assim, porque assim, eu já vivi isso tudo, eu vivo nessas condições o tempo todo, e só agora que eu vou ter que mudar, porque só agora que vai me fazer mal. Então, parece assim que eles não, como não estão acostumados a pensar sobre as condições do ambiente em que vive e sobre a saúde das pessoas, inclusive, mais próximas, então isso parece meio que eles recebem essas orientações com descrença. E aí, assim, trazendo para aqueles dados, eu até anotei aqui, que eu ia falar para vocês, sobre a pandemia no Brasil. Então, assim, é possível que no Brasil, e aí não é uma fala minha, é algo que eu já escutei de estudiosos que estão escrevendo sobre isso, estão falando sobre isso, embora ainda seja cedo para ter um pensamento mais organizado, né, mais concreto, digamos assim, sobre essa realidade, mas é possível que no Brasil o nível social, né, e aí por isso que eu estou falando também, por isso que eu escolhi falar da questão das periferias, ele vai ser muito mais importante a gente olhar as condições em que vivem essas famílias do que mesmo a questão da faixa etária. Eu acredito, assim, que quando se trata de pessoas infectadas e mortas pelo coronavírus, como eu lhe disse, não dá para ter certeza ainda, porque faltam dados. Mas o que os dados que estão se apresentando, eles indicam, eles estão mostrando, é que as pessoas em situação de vulnerabilidade não são só os idosos, em relação à questão da pandemia, né? A vulnerabilidade e a doença não são só os idosos. Então, no Brasil, como também em países com as mesmas características do Brasil, países da América Latina, assim como na África, a gente vai perceber que essa história, ela vai ter uma tintura bem diferenciada da que teve na Europa.
por conta das particularidades que essas regiões, que esses países apresentam. Então, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, eles entendem, inclusive, que o alto índice, né, o alto índice de alta incidência da doença entre pessoas com menos de 60 anos no Brasil se deve, inclusive, a uma adaptação do vírus ao perfil da população. Então, isso traz para nós uma certeza de que, se continuar assim, no Brasil, a Covid, ela tende a rejuvenescer. Ou seja, ela tende a estar cada vez mais afetando, atingindo, né, casos confirmados de pessoas mais jovens também, que vivem nesses contextos de vulnerabilidade. Então, a gente tem que levar em consideração que a distribuição também da população no Brasil é diferente da distribuição da Europa. Então, a região, o nosso país, territorialmente falando, mais extenso, né? Nós temos bolsões de pobrezas em várias regiões, nós não somos um país eminentemente de pessoas idosas. Então, é natural que a doença ela também se distribua majoritariamente entre os jovens, porque o nosso país é um país eminentemente jovem. Então, eu acredito, né, eu concordo, aliás, eu concordo com esses pesquisadores que a distribuição demográfica no Brasil, ela dará à doença, ela dará a essa pandemia características tipicamente brasileiras. Acredito nisso, acho que está se encaminhando para isso. E aí, outra questão que eu acho importante a gente trazer e repetir, né, para que fique bem, para que as pessoas não esqueçam, é que os fatores que, quando a gente fala de vulnerabilidade social, nós não estamos falando só de pobreza. Então, são inúmeros, são múltiplos fatores que acentuam e que agravam a questão social no Brasil. Então, é uma imensa maioria de pessoas que vivem um cotidiano perverso, um cotidiano onde eles têm que estar o tempo todo convivem com a falta de saneamento, convivem com a falta de acesso a serviços, a inserção no mundo do trabalho é intermitente, é precária. Então, são contextos que vão, inclusive, essas questões tendem a se agravar no mundo pós-pandemia, que nós veremos que as consequências, o aumento da desigualdade, ela será muito gritante. Então, e aí, algumas reflexões que eu trago. Eu acredito que o confinamento deveria servir, que nós fomos obrigados a suspender o nosso cotidiano. Né? O que é suspender o cotidiano? É sair daquela rotina de trabalho, né, de tarefas diárias que nós tínhamos, nós estamos vivendo agora, nós nos reorganizamos nossa rotina, e nós estamos tendo a oportunidade de suspender o cotidiano no sentido, inclusive, de reflexão. Refletir sobre isso tudo, né? E aí essas reflexões, elas devem nos levar elas devem servir para nós temos que refletir no sentido de buscar respostas, né? Que nos levem, inclusive, a transformar nós mesmos, né? Transformar a forma como nós nos relacionamos conosco e como nós nos relacionamos com o mundo. Então, assim, vamos aproveitar esse momento que nós estamos nas nossas casas e que nosso cotidiano já foi suspenso, obrigatoriamente mesmo, já foi suspenso, então vamos refletir, vamos aproveitar esse tempo e utilizar de uma forma útil, ou seja, buscar respostas que não podem ser também só individual, né? Porque eu também não concordo com esse pensamento de que as necessidades sociais, as questões, elas têm que ser resolvidas no âmbito da individualidade. Nós somos parte de um coletivo, as respostas, elas têm que ser construídas também coletivamente, as necessidades são coletivas. E aí, eu acho que é a mudança de nós, porque nós estamos no mundo e atuamos sobre ele, nós temos que mudar a nossa forma de atuar, de nos relacionar com a natureza, de nos relacionar com o meio ambiente, de nos relacionar com o outro, de nos relacionar com as juventudes, inclusive, e construir respostas coletivas.
Até porque, como a live se propõe a discutir novo mundo pós-pandemia, eu diria, inclusive, que nós vamos ter que lidar com alguns impactos sociais. Que a pandemia vai causar alguns impactos sociais e nós temos que saber enfrentá-los. Daliane, nós vamos encerrar e reabrir. Eu vou conversar com o Instagram, nós estamos fazendo tanto sucesso que eu vou pedir a ele para ampliar para 2 horas Que bom, que ótimo. A nossa live da TV Pitaguari, sabe? Tá ótimo. Pode continuar. Mas já assim, Alan, já vou me encaminhando também para a conclusão, em relação aos impactos, né, que eu estava falando. Então, assim, como a própria live propõe, né, são sugestões, como é que a gente vê o mundo pós-pandemia. Então, assim, eu acho que dentre alguns impactos que nós vamos vivenciar e ter que lidar com eles, é a questão da saúde mental, né? E aí eu, de novo, volto para a questão da juventude, a questão dos jovens, dos adolescentes, jovens, né? Então, a gente sabe que controlar a ansiedade, a ansiedade, depressão, suicídio, são situações que já vinham se ampliando na sociedade brasileira. A gente estava vendo, já de 2018 para cá, um aumento significativo, né? Principalmente entre os jovens. E isso não é por acaso. Isso faz parte de um contexto de opressão, de descrenças, né? De incertezas, que causam muito sofrimento psíquico e emocional. E aí, diante desse contexto que nós estamos agora, de essas incertezas e inseguranças da pandemia, imagina como é que está a cabeça de um adolescente. Imagina como é que está a cabeça de um jovem que já não tem, né, muitas bases, já está vivendo num mundo onde tudo parece se desmanchar, né? Já dizia Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar. E nós não temos mais muitas coisas sólidas nesse mundo, as coisas estão se desmanchando. E aí eu trago alguns questionamentos. O que é para um jovem de 12, 13, 14, 15, 17 anos sair da escola hoje? Ver objetivos que eles tinham, e aí eu não estou falando só do jovem de periferia, eu estou falando dos jovens em geral, né? Objetivos bem demarcados, como no caso o Enem, por exemplo, de repente some do mapa, ou então eles têm que lidar com afirmações como do tipo que eu vi agora recentemente, né, do site aí do MEC, se reinvente. Então, o que é esse se reinventar? Dentro de um contexto desse. Então, como é não poder... Eles é que deviam seguir, essa orientação. Eu vi isso, eu fiquei assim, pasma, né? Como é que se dá? Assim, é um descaso, sei lá, é uma alienação total em relação a esse momento que nós estamos vivendo, e uma falta de respeito. Se eles não conseguem... Então, assim, como é para esse jovem não poder encontrar amigo, ver sua rotina alterada da forma como foi alterada e não entender esses processos, né? Então, assim, jovens, adolescentes, desde antes do Covid, eles vinham sendo afetados pela ansiedade, pela depressão, pelo suicídio, e eu acredito que essas questões elas vão ser um complicador maior nesse mundo pós-pandemia que a gente está falando aqui. Porque vai se acentuar ainda mais esses momentos de instabilidades e de estresse, né? Que a Edna está falando aqui, que é uma exclusão presumida. Acredito que ela está falando sobre a questão do Enem, né? Então, claro. assim... Olha, para você ver, Darlene, olha, eu tive uma reunião. Boa, Vicente, estamos aqui. Boa tarde, Vicente. Uma reunião com o prefeito, e eu estava conversando com ele sobre como ia ficar os estudantes do município, que é essa faixa que você falou, uma faixa mais nova, né? De que os do estado, né? O nível... E o que a gente viu, ó, no estado, há uma faixa de 40% dos estudantes não tem computadores. E o estado está recebendo
processo online, né? Porque minha filha estuda num colégio estadual, né? Porque eu achei ótimas referências no colégio e ela também estuda no IFCE, e para ir para o IFCE e para um colégio particular ficava muito pesado. A gente conseguiu uma fórmula que ela ficasse num colégio estadual. Meus dois filhos menores estudam em escolas particulares, estão recebendo tarefas e tudo também. Mas eu tenho pessoas que ligam para mim que os filhos estudam no colégio municipal, querendo saber como. E eu conversando com o prefeito, para minha felicidade, eu soube que ontem houve uma reunião online para definir essas questões. Amanhã eu vou tomar pé do que foi resolvido. Mas o que a gente conversava era que a maior parte, acho que acima de 60%, sei lá, de 70% dos estudantes das famílias que têm os filhos nas escolas municipais não têm condições de ter um computador em casa dos filhos. Né? Então, exatamente. Isso aí já mostra essa exclusão que a Edna eu estava até falando com o Eldar, essa questão que você está trazendo também nos remete a outra discussão, que é a questão do home office, né? De como é que a estratégia tem sido utilizada e tem sido, inclusive, tem servido como forma até de superexploração do trabalho. Claro que eu também não vou falar sobre isso agora, porque eu acho que é assunto de uma outra live. Mas, assim, é uma outra questão que afeta também os professores, e eu estou falando isso também na condição de professora, né? Eu sou professora universitária e eu estou passando isso na pele, estou sentindo essa realidade, ou seja, só confirmou uma interpretação, uma leitura que a gente trazia desse tipo de trabalho, e isso que você falou em relação às escolas, com certeza, isso acontece, a gente vive em contextos, esses meninos, muitas vezes, a maioria deles utilizam como acesso, né, às redes sociais, o celular. E aí tem algumas questões, às vezes é um celular que vários têm que usar na mesma casa, vários meninos da mesma idade, a conexão não é boa, os dados acabam rápido. Os dados não são amplos. Isso também, como eu sou professora de uma faculdade do Maciço de Baturité, e a realidade dos alunos lá é uma realidade os alunos lá são alunos trabalhadores, são alunos que vivem situações bem difíceis, e eu estou tendo dificuldade de fazer minhas aulas, de tê-los todos nas aulas por conta dessas questões. Um não tem o notebook, outro só tem o celular não está prestando, os dados acabaram. Então, assim, a gente precisa, eu acho que isso é assunto de uma outra live. Sabe? Tem muitas questões que a gente podia estar trazendo para refletir sobre isso. Então, assim, com a gente aqui a professora. Está com a gente aqui a professora Cíntia Síria. Pois é, nós temos professores aqui, né? A Edna, a Cíntia, e outros, né, que têm condição de estar trazendo essa discussão. Eu acho interessante, inclusive. Não, mas colégio que a Edna estiver ensinando, eu não boto meu filho para estudar, não. Ela vai te responder, viu? Ele vai querer questionar minha autoridade toda hora. Depois da primeira aula, não dá certo. Então, assim, né? Então, assim, já encaminhando, como eu estava falando antes. Para alguns, e aí eu estou falando da juventude em geral, não apenas da juventude que estão nas periferias, mas a gente escuta muito, né? Essas orientações, assim, meio que genéricas. Tá sentindo estresse, tá sentindo dificuldade, chore, escreva, converse com alguém, coloque tudo num papel, converse com seu amigo, procure uma rede de apoio. Mas, de novo, parecem soluções mágicas que não cabem em todos os contextos. Então, esses jovens, só repetindo, reforçando, muitas vezes não sabem nem escrever, não sabe nem escrever, não tem o hábito de compartilhar sentimento, de compartilhar emoções com amigos, com pessoas da família. E aí, o que é que eu queria chamar a atenção em relação a isso? Esses recursos não chegam nesse público, a gente sabe disso.
e procuram, não chegam nesse público. E aí, os recursos que chegam, hoje, eles estão impedidos, impossibilitados de acessar. Então, assim, como é como é que a gente vai falar, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos ver aqui a questão das unidades públicas, né? Nós temos unidades públicas que deveriam estar abertas, poderiam estar abertas, né? Que são em tempos que não, em tempos que não estamos em crise, essas instituições ficam abertas para dar esse suporte. E são instituições que hoje estão fechadas, que eles não têm como acessá-las, né? Estou falando dos CRAs, dos CRES, das escolas, né? De espaços que eles têm como referência e que hoje não estão lá. Então, nós sabemos que nesse mundo pós-pandemia, a educação toda ela vai ter que lidar com um problema que vai afetar uma geração. Então, é uma geração de crianças que viu sua educação interrompida, né? Isso é fato, foi interrompido há algum tempo. O fechamento das escolas, para você ter uma ideia, o fechamento das escolas no mundo atingiu 1 bilhão e 57 milhões de estudantes. Então, isso corresponde a 91% em todo o mundo, de crianças e jovens que ficaram sem acessar as escolas. E aí, por experiências, nós sabemos que quando há paralisações assim muito longas, isso tem um prejuízo muito grande e a gente não pode aqui cair na ilusão, no romantismo de achar que essas alternativas, né, online, de aulas à distância, elas recuperam esse tempo perdido, elas são paliativos. Mas elas não são a solução mais adequada. É o possível, é a forma possível que a gente está encontrando para lidar com esses contextos. Então, em determinadas situações, nós vamos ver que muitos desses jovens, e aí eu volto a falar dos jovens da periferia, em situações mais de vulnerabilidade, muitos não vão retornar às escolas. Isso é fato. Eles não vão retornar às escolas quando elas reabrirem. Entendeu? Então, e aí, assim, outro implicador também, prejuízo grave, é que as escolas, além de não estarem, né, oferecendo aulas, elas também não estão dando acesso aos programas de alimentação escolar, né? Então, isso vai levar também ao aumento de uma taxa de desnutrição. Então, é uma geração de crianças, de adolescentes e jovens que vão ter danos danos enormes em seu aprendizado, no seu potencial, e isso a gente precisa pensar na totalidade, né? Então não é só a questão da falta de aula, não, é uma série de coisas que fazem parte desse processo e que a gente consegue ter essa visão assim do todo, aí a gente vê que não é só a questão da educação, é a fome, é a desnutrição que pode aumentar. Então, assim, o que é que o fechamento de uma escola pode provocar a médio prazo ou a longo prazo? Então, para a gente não estar pensando dentro das caixinhas só, né? Só fechou e acabou. Não, fechou, ajudou a não expandir o vírus, acabou. Pronto. Né? E não analisar os efeitos maiores dessa questão. E aí eu traria também uma outra questão que também é preocupante, que aí afeta principalmente adolescentes e crianças, que é a questão dos riscos, né? Dos riscos que eles estão expostos, mesmo no ambiente em casa. Abuso sexual, né? As escolas fechadas, os serviços sociais, como eu já falei, fechados, interrompidos nesse momento, né, de restrição. Então, assim, o fechamento da escola durante crises como essa, o que pode também redundar é até o aumento do trabalho infantil, necessidade de renda, crianças dentro de casa, e aí isso pode ser que surja, né, mas na frente, um aumento ainda desses casos de trabalho infantil que a gente já percebe no município, já percebe no estado, né? Abuso sexual, violências, gravidez na adolescência, então são expressões de uma questão social que nós vamos ter que nos deparar. Daqui a pouco nós vamos ver esses casos sendo aumentando, né? Aumentando. Então, pesquisas mostram, inclusive, que
as crianças, quando estão em casas, elas são muito mais, elas sofrem, são vítimas de certas disciplinas, submetidas a uma disciplina assim, violenta, né? Tanto pelos cuidadores ou pelos seus próprios pais. Então, estamos todos assim, num beco sem saída, né? Então, e aí, tem falar em saída, uma das saídas que se coloca é a questão da tecnologia, as redes sociais, né? Vamos ocupar o tempo desses meninos com acesso digital e tudo, que também é risco. A gente sabe disso, que se isso não tiver o devido controle, o devido acompanhamento, essa necessidade, essa busca de conexão, principalmente dos adolescentes, né, em relação a esse mundo digital, pode levá-los também a uma exposição maior a abusadores, né? E aí a gente não tem controle sobre isso. Então, tem realmente que se olhar para essa questão. Então, assim, do ponto de vista econômico, como eu já falei, mas só para reforçar e finalizando já, não há dúvida que o impacto dessa crise do coronavírus vai ter reflexos maiores nas classes desfavorecidas. Então, jovens, crianças que já vivem em situação de pobreza vão ter essas condições muito mais acentuadas, vão ampliar as expressões da questão social, vamos enfrentar situações difíceis que vão atingir milhões de famílias, que vão ter, inclusive, dificuldades em manter seus empregos, em manter os meios de subsistência, em manter a sua renda. E aí a gente vai, os governos, eles vão ter que pensar medidas de proteção social, fornecer redes de segurança social, pensar em programas de transferência de renda, proteger os empregos também, priorizar políticas que conectem as famílias aos serviços vitais, saúde, nutrição e educação. E aí, que lições a gente aprende com esse contexto, com essas doenças, com essa pandemia toda? Eu acho que é o seguinte, uma das principais lições que a gente vai aprender é o seguinte: é impossível inovar, fazer diferente, que se a gente não tiver compromisso, responsabilidade, e se a gente não mudar, não redimensionar o nosso projeto ético, assim, quando eu falo projeto ético de sociedade. Que sociedade eu quero? Uma sociedade igual, uma sociedade justa, menos desigual, né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. A grande lição que a gente aprendeu também é: nada é permanente. Nós estamos em um mundo de constantes mudanças, de constantes incertezas. Então, e a construção de um novo mundo vai exigir um novo olhar e uma flexibilização, inclusive, das estruturas. Sabe, aquilo que a gente tinha como sólido, aquilo que a gente tinha como imexível, a gente está vendo que não é. Então, isso vai passar por mudanças nas estruturas econômicas. Eu acredito que, a partir agora de 2020, nós vamos ver mudanças drásticas na economia, né? Naquilo que a gente tinha como certeza, nós vamos ser convidados a sair da nossa zona de conforto. Então, são estruturas políticas, são estruturas religiosas, são estruturas econômicas. Então, isso tudo está sendo mexido e a gente precisa, para construir esse novo mundo, também flexibilizar essa estrutura. E isso só é possível, Alan, quando a gente passa também por uma mudança na cultura. Então, assim, e aí, quando eu trago aqui a concepção de cultura, eu estou trazendo a concepção de cultura, que é a concepção que Gramsci ele traz, né? A cultura entendida como modo de ser, de agir, de pensar e se comportar no mundo. Então, a gente tem que construir essas alternativas, e essas alternativas só vão ser possíveis quando a gente mudar, construir esse nosso mundo cultural, reconstruir esse mundo cultural. Um mundo que não precise passar pelo refúgio, né? Que a gente não precise mais se refugiar na utopia do consumo, que a gente sabe que é outra realidade, né? O consumo no tempo presente. Então, assim, esse consumismo acaba sendo também uma expressão de subjetividades fragmentadas. Ou seja, diante do fato, quando eu não consigo dialogar com as dimensões temporais do que for o meu passado, do que será o meu futuro, eu acabo me fragmentando.
né? E o consumismo acaba sendo a única saída, num desespero até de preencher um vazio que talvez nunca seja ocupado. Então, a gente busca, através do consumo, preencher vazios que não é por esse viés aí que vai ser ocupado. Então, outra questão que eu trago é que a gente possa compreender e analisar a realidade que nós estamos inseridos, analisar o mundo que nós vivemos de uma forma crítica. Né? A gente precisa entender os processos e identificar, compreender os determinantes sociohistóricos desse processo. Então, e só então nós vamos poder pensar em recriar alternativas e pensar possibilidades nesse quadro societário de incertezas. Então, assim, eu não sou pessimista, eu acredito que nós temos ainda muitas coisas a conquistar. Eu acho que o mundo da pandemia está mostrando para nós que é chegado o momento de recuperar a nossa humanidade, que infelizmente nós temos perdido essa nossa humanidade. Então, surge a necessidade de pensar a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento de cada um seja a condição para o desenvolvimento de todos, né? Até que ponto nós estamos dispostos a sair das nossas caixinhas, a sair da nossa zona de conforto e a pensar no bem da coletividade. Eu acho que essas questões, elas são questões importantes. Acho importante o papel da juventude, por isso que eu disse que o que você falou, né, em relação lá aos seus filhos, na discussão e tudo, eu ia trazer depois. Eu acho importantíssimo o papel da juventude. Ela deve sim ser chamada a participar, ela deve ser ouvida. A gente não pode mais tratar a juventude apenas como receptora, como objeto, né, das ações, objeto das ideias que são pensadas, né, lá na esfera maior. A gente precisa integrar essa juventude, estabelecer novos diálogos entre gerações, inclusive, né? Diálogos que esses diálogos eles passam pelas gerações, criar novas comunidades educativas comprometidas com a vida democrática. Então, o que eu trago aqui é um desafio de civilização. Eu acho que nós vamos passar por momentos que vai exigir, que vai nos desafiar enquanto civilização. São desafios civilizatórios, que passam fundamentalmente, como eu falei, pelo processo da cultura, ou seja, pelo processo educativo. Então, não é tarefa individual, não é tarefa pontual, não é algo localizado. Todos nós estamos implicados nessa construção, né, de um novo mundo. E aí, as instituições escolares, com certeza, elas são também essenciais nesse processo, mas elas devem ressignificar sua forma de ensinar, sua forma de lidar com a aprendizagem, né? Elas não podem se furtar em promover diálogos democráticos, né, interculturais, que abranjam diferentes aspectos da vida social e política. Elas precisam se inserir mais na vida da comunidade, na vida social, entender as realidades que os estudantes, né, que eles passam. Então, escolas que sejam capazes de promover esses encontros e que ampliem esses encontros interculturais que eu estou falando, e que amplie as formas de conhecer, que possam ampliar as trocas, as experiências, que possam enfrentar os dilemas, as dificuldades, os conflitos de uma forma positiva e que, sobretudo, estimule e trace estratégia de convívio que faça com que a gente aprenda que nos estimule a respeitar e a conviver com a diferença, né? A negação da intolerância. Então, assim, eu acho que isso tudo vai exigir uma atualização dos sentidos éticos, né? Do que a gente... Éticos e políticos também, não só éticos, mas políticos também, que tem a ver com as nossas escolhas, né? Para que a gente possa realmente construir essa democracia. Então, eu acredito que uma escola inclusiva, ela não pode, ela tem que não tratar mais o aluno como um dado, como mais um entre tantos, né? Homogeneizar. Estatística. Estatística, como um dado, como um número a mais, uma nota, ou um aluno problema complicado que eu não quero ali, porque vai abaixar o índice, né? E a escola vai ser mal conceituada.
que a gente sabe que isso também acontece. Então, assim, só para deixar claro também, eu não estou generalizando, eu não costumo fazer falas generalizáveis, porque generalizar as falas, porque eu acredito que o que a gente traz aqui é uma visão, mas a gente sabe que tem professores, que tem escolas, né, que já trabalham dessa forma, que essas questões que eu trouxe aqui, eles procuram estar trazendo para a sua prática profissional, para o seu dia a dia, que já tem uma relação diferenciada com seus alunos, que são escolas que estão inseridas nos seus contextos, que se dialogam com a comunidade, mas a gente sabe que isso não é maioria. E aí, quando eu faço essa fala, eu estou falando para que a gente realmente chegue que isso seja a totalidade dos nossos sistemas de ensino. Então, me desculpem, né, aqueles que acharem que eu estou fazendo uma fala descontextualizada, mas é porque é nesse sentido, eu não estou generalizando. Eu sei que existem experiências interessantes. É por causa disso que eu acredito que é possível fazer, certo? Então, como eu falei, é um desafio civilizatório que está se colocando aqui para nós, e a gente precisa estar juntos nessa. E aí, para finalizar mesmo, agora é o seguinte. Eu juro que eu não vou mais falar. Eu acho que eu não podia deixar de falar isso, né? E aí, assim, uma das principais lições que nós vamos levar é a necessidade de debater também, e aí a gente tem que criar uma agenda para isso, uma agenda política, onde a gente possa, e esse espaço é um deles, como muitos outros, então é debater o investimento nas políticas sociais públicas, né? Em especial, o investimento na gestão da saúde. Então, como pauta central, isso tem que vir como pauta central. Então, nós teremos, sim, um novo sistema de saúde pós-Covid. Eu só não sei te dizer se vai ser pior ou se vai ser melhor. Eu acho que vai depender das escolhas que a gente vai fazer. Quando eu digo a gente, eu falo dos nossos governadores que estão aí, mas falo também de nós, enquanto povo. Nós estamos agora num período que vamos nos aproximar de um período eleitoral. Então, nós estamos sendo convidados também a pensar sobre isso, né? Como eu disse, são questão de escolha. Então, mudança, a gente vai passar por um processo de mudanças que são estruturais. E aí a gente precisa pensar no investimento, discutir investimentos em pesquisa, em tecnologia, em qualificação, em oferta de serviços de saúde, nas políticas sociais em geral, que realmente sejam efetivas. Então, pensar políticas que sejam estruturantes, que estruturem, né? Do ponto de saneamento básico, é inadmissível nós ainda termos zonas, né, áreas desprovida de saneamento básico em pleno século XXI. Então, a gente precisa pensar a questão da moradia, a questão a relação com o meio ambiente, e isso significa também que os poderes constitucionais que estão aí, né, instituídos, eles deverão se comprometer com orçamentos mais robustos para a saúde pública e para as políticas públicas em geral. E aí, para que para que a gente possa reorganizar e redistribuir melhor os recursos. Então, finalizando, nesse momento, o que eu digo é necessário ter coragem, né, para agir e para garantir direitos, né, que estão sendo retirados, principalmente, que nos afeta como todo, afeta nós a todos, mas principalmente os mais pobres. Então é isso, Alan, eu espero que tenha sido a contento. Foi ótimo, obrigada, né, pela participação, e assim, estamos à disposição também para vir em outros momentos. Eu garanto que quem vier agora após você tem uma responsabilidade muito maior, viu? Eudásio e Edda, viu? Eita! Porque foi uma grande conversa, aula, debate, ideias, foi excelente. Pós-pandemia, se eu tiver o poder de fazer, eu vou obrigar a todo mundo que trabalha com educação e juventude a assistir esse live. Olha, primeira reunião, vocês vão assistir essa live aqui. É obrigatório quem for trabalhar aqui na reconstrução do processo das nossas escolas, nas nossas áreas de atendimento à juventude, debater essas questões aqui. Muito obrigado, viu, Darliane? Muito obrigado. E pode contar aqui com a TV Pitaguari. E vai estar
vai estar todinho no canal do YouTube da TV Pitaguari. Para quem não assistiu, você pode divulgar que vai estar todinho lá no canal TV Pitaguari Oficial, toda essa nossa conversa. Valeu, obrigado. Mais uma vez, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, Alan, e todos os telespectadores da TV Pitaguari. Então, pessoal, vocês viram aí o verdadeiro live e, de verdade, eu acredito que seria obrigatório todo mundo que trabalha com juventude, com educação, com jovens, debater todas essas questões, questionar, aprofundar, sabe? Eu mesmo, num determinado período, uma sugestão minha era que se comprasse 42 mil tablets e se distribuísse um tablet para cada aluno. Se existisse isso hoje, no mínimo, não ia resolver, mas a escola estava tendo condições de se relacionar melhor com os alunos, de ter contato, de manter uma frequência maior. Mas isso nós vamos chegar lá um dia, né? Então, muito obrigado a todo mundo. Recomendo um filme para quarentena, O Vendedor de Sonhos, um filme do Jaime Monjardim, muito bom, que traz esperança, que joga você para cima, que faz você acreditar na humanidade. É baseado numa sequência de livros do Augusto Cury. Então é um filme muito bom, recomendo para você assistir. E amanhã nós estamos aqui com a língua aí forte e destemida do nosso amigo Eudásio Menezes. Nós vamos conversar sobre gestão pública e política pós-pandemia. Muito obrigado e até amanhã.